Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 17. Então, hoje a gente vai continuar estudando sobre porcentagem, mas a gente vai estudar a porcentagem de uma maneira diferente hoje, certo? Uma aplicação diferente da porcentagem. Então, vamos ver o nosso objetivo para hoje. A gente vai aplicar, então, os conceitos de porcentagem para percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Então, hoje, na verdade, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre juros simples, certo? Ali, no caso, as tecnologias digitais, de novo, vai ser só a calculadora mesmo. Mas a gente vai trabalhar hoje sem calculadora, tá? Vocês já aprenderam a usar ela na última aula, então vamos hoje trabalhar sem calculadora, tá certo? Então, para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para anotar as coisas importantes no caderno e lápis e borracha para resolver os exercícios. Então, vamos iniciar aí relembrando o que é juros. Então, juros é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. A prof até colocou um desenho aqui, olha só. Então, o dinheiro que a gente pegou emprestado, mais o que a gente chama de remuneração pelo empréstimo ou juros, né? A gente chama de juros, vai me dar o resultado que a gente chama de montante, certo? Então, o valor que a gente emprestou, mais os juros, vai me dar o resultado final que a gente chama de montante, ok? A gente chama também esse dinheiro emprestado aqui de capital, ok? Mas a gente vai ver mais pra frente todos esses nomezinhos aí bem bonitinhos. Então, nós vamos iniciar hoje estudando o regime de juros simples, tá? O regime de juros simples é um regime de capitalização em que a taxa de juros é sempre aplicada sobre o capital inicial, ok? Então, aqui eu vou ter uma representação de desenho também de novo. Então, eu tenho o meu capital inicial, eu vou ter esse capital mais um juros aplicado em cima dele. Segundo mês, mesma coisa, o meu capital mais um juros aplicado em cima desse capital, ok? Então, eu vou estar sempre trabalhando com o capital inicial, certo? Vamos ver um exemplo, gente. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo, tá? Número 1. Uma máquina de lavar roupas custava R$ 1.500 à vista. João comprou essa máquina a prazo e só pagou 3 meses após o ato da compra. Sabendo que ele não deu nenhuma entrada e a taxa de reajuste foi de 5% ao mês a juros simples, quanto ele pagou por essa máquina? Então, prestem atenção, olha só, a gente tem muita informação já aqui, certo? Ele comprou uma máquina que custava R$ 1.500, certo? E ele pagou 3 meses depois e foi aplicada o que a gente chama de juros simples, 5% ao mês. Então, vamos ver aqui. Então, observe aqui que o capital, que foi o capital financiado, foi 1.500. Então, a prof até vai escrever aqui no quadro com vocês, para deixar as informações destacadas aqui. O capital foi de 1.500, certo? A recomendação, gente, toda vez que vocês forem resolver um probleminha matemático, vocês tiram as informações primeiro, para depois resolver. Então, aqui a gente está tirando as informações. Primeira informação é que o nosso capital é 1.500, porque foi o valor que foi financiado ali, no caso, na compra dessa máquina de lavar. Segundo, a taxa, a gente chama a taxa de I, foi de 5% ao mês. Então, a nossa taxa, a gente chama ela de I, foi 5% ao mês. A gente sempre usa a taxa na forma decimal, certo? Então, 5% é 0,05, ok? Por um período de tempo T, então a gente chama o tempo de T, um período de tempo T, de quantos meses? 3 meses, certo? Então, o nosso T é 3, ok? Como foi utilizado, então, o regime de juros simples, a taxa mensal ela é aplicada a cada mês, sempre contando com o valor inicial do capital. E o preço a prazo vai ser o quê? Vai ser o capital mais os juros, que a gente chama de montante, ok? Então, o montante, vou colocar aqui, montante, que nada mais é do que o capital mais os juros, né? Montante é o capital mais os juros. J ficou muito feio. Capital mais os juros, certo? Vai ser obtido ao final dos 3 meses. É isso que a gente quer encontrar, ok?
Então, a gente começa. Primeiro mês, eu tenho juros no final desse primeiro mês. Ou seja, eu vou calcular 5% de 1.500, não é isso? Eu tenho juros de 5% para cada mês. Se o meu capital é 1.500, eu vou calcular esse 5% de 1.500. Isso me dá R$75, ok? Juros ao final do segundo mês. A gente chama de J2 aqui, porque é o juros 2, né? 5% de 1.500, então eu vou somar, eu vou calcular de novo, 0,05 vezes 1.500 vai me dar 75 novamente. Juros ao final do terceiro mês, de novo, 5% de 1.500, 75. Então, o montante ao final dos 3 meses, ou seja, o total do preço que foi pago a prazo ali, vai ser o quê? O montante, que é o capital mais os juros. Quanto que foi os juros? Eu tive 3 vezes de juros aqui, 3 vezes separados, por isso que eu tenho 3 vezes 75, certo? Então, o meu montante vai ser o meu capital, que é 1.500, mais 3 vezes 75, que é o meu juros. Então, vai ser 1.500 mais 225, e no final, então, eu tenho 1.725, que é o meu montante, ou seja, o valor que ele vai pagar no final, o valor que ele vai pagar a prazo, ok? Então, logo, o valor dessa máquina no pagamento a prazo foi R$1.725, tranquilo? Meu Deus, professora, mas toda vez que eu for calcular eu vou ter que fazer toda essa conta aqui? Não, gente, a gente tem é uma fórmula que a gente usa para calcular os juros, olha só. O prof vai até escrever no quadro essa fórmula, porque a gente vai usar no exemplo. Juros, que é a remuneração pelo capital aplicado, os juros a gente calcula como CIT, ou seja, capital vezes taxa vezes tempo. Então, aqui o meu juros vai ser igual a capital vezes taxa vezes tempo, certo? Isso é para calcular o meu juros. Se o meu montante é a soma do capital mais os juros, eu posso simplificar aqui e dizer que o meu montante é capital que multiplica 1 mais I vezes o tempo. Certo? Parece confuso, mas não é, tá, gente? Essa fórmula aqui nada mais é do que eu colocar os juros dentro da fórmula do montante, tá? Daí a gente tem uma fórmula somente deles. Tranquilo? Então, como que a gente pode usar? Ah, uma coisa importantíssima que a prof já ia esquecer, olha só. A taxa de juros sempre vai estar na forma decimal pra gente utilizar, tá? E ela tem que estar na mesma unidade de medida do período de tempo. Então, por exemplo, assim. Se eu falo que a minha taxa de juros é 0,5% ao mês, eu tenho que trabalhar com meses. 2 meses, 3 meses, 5 meses. Agora, se a minha taxa de juros fala assim, é 10% ao ano, então eu tenho que trabalhar com anos, certo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu posso transformar a taxa, por exemplo, digamos que seja 12% ao ano, eu posso dizer que é 1% ao mês, certo? Mas tomem cuidado aí, tá? Isso só funciona no juros simples, tá? Para fazer essa divisão assim. Tranquilo? Então, aqui vamos lá. Segundo exemplo. Aqui a prof já deixou até colorido, olha só que beleza. Se o capital de R$1.000 rende mensalmente R$25, qual é a taxa anual de juros no sistema de juros simples? Então, primeiro, a gente identifica as informações. Lembra que a prof falou? Sempre antes de resolver um problema, eu preciso identificar cada uma das informações. No caso aqui, eu já deixei coloridinho para vocês. Capital é 1.000, juros é 25, e se é mensalmente, eu estou falando de um mês, certo? Ele quer saber a taxa anual. Então, a gente vai calcular primeiro isso daqui, para depois a gente vai calcular a taxa mensal, a gente está falando de um mês, e depois a gente tem que encontrar a taxa anual. Cuidado com as perguntinhas aí, a pegadinha na pergunta, certo? Então, eu tenho todas as minhas informações aqui, certo? Agora, com essas informações, eu vou aplicar dentro dessa fórmula aqui. Então, eu vou lá. Vou substituir os valores. J, ou seja, juros, é igual a C vezes I vezes T. Se o meu capital é 1.000, a minha taxa é I, que eu quero descobrir, o meu tempo é 1 e o meu juros é R$25, eu vou transformar aqui, vai ficar bem simples, olha só. Nossa, eu vou fazer aqui no quadro para vocês não se confundirem. Tomem cuidado, tá, gente? É 25 igual a 1.000 vezes I vezes T. O prof fez bem direto ali no
no slide, mas dá pra ver tranquilo. Olha só. 25, então, igual a 1.000 vezes I vezes 1, sobra só 1.000I. Aí é daí que vem o I igual a 25 sobre 1.000. Lembrem que na hora de resolver a equação, o número que acompanha a incógnita ali é o número que vai para dividir ali no resultado final. Então, 25 divididos por 1.000 vai me dar 0,025. Lembrem que a taxa ela sempre está escrita na forma decimal. Se fosse para eu escrever isso em porcentagem, eu teria que multiplicar por 100. Multiplicando por 100, eu andaria com a vírgula, 2 casinhas para cá. Então, isso é o equivalente a 2,5%, certo? Ok? 2,5%. Só que olha só, cuidado. A gente calculou o quê? A gente calculou a taxa mensal, né? Eu trabalhei com um mês aqui, ok? Mas a pergunta, ele perguntava qual era a taxa anual. Como que eu vou calcular a taxa anual? Ué, gente, é só pensar. Quantos meses eu tenho dentro de um ano? Eu tenho 12 meses. Então, eu vou fazer 2,5 vezes 12, ou seja, a minha taxa é de 30% ao ano, ok? Então, a taxa ali é 30% ao ano, ok? Taxa anual de rendimento, certo, gente? Não é difícil, né? Aplicar a fórmula é muito fácil, você só tem que tirar as informações com cuidado no início do problema. Número 3. João aplicou R$20.000 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final dessa aplicação? Então, de novo, eu vou tirar as informações, certo? C, ou seja, o capital é 20.000. T é 3 meses, porque foram 3 meses. Eu estou falando de uma taxa de 6% ao mês. Então, para transformar esse 6% em decimal, eu fico com 0,06, ok? E por último, ele quer saber o valor recebido no final, ou seja, o montante, ok? Para calcular ali, a gente usa a taxa na forma decimal, ó, o prof colocou detalhado para vocês, 6% é igual a 6 sobre 100, que eu posso escrever como 0,06, ok? Então, a gente vai usar agora a fórmula do montante, porque ele quer que a gente calcule o valor montante final, certo? Então, aqui eu vou substituir os meus valores, percebam. O meu capital é 20.000, eu tenho 1 mais a taxa, que é 0,06, vezes o tempo, que é 3. O meu montante, então, vai ser 20.000, 1 mais 0,06 vezes 3. A gente já estudou, né, operações com números racionais, é bem simples, mas vamos fazer aqui no quadro, né? Nunca é demais, né, gente? Eu sei que vocês às vezes têm umas dúvidas, então vamos lá. 0,6 vezes 3. Como que eu vou fazer essa operação? Vou multiplicar normal como se não tivesse vírgulas. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1. 1, 3 vezes 0, 0. Por fim, eu conto as minhas casas decimais. Aqui eu tenho 2, aqui eu não tenho nenhuma. Então, só 2 casas decimais na minha resposta. Portanto, a minha vírgula tem que ter 2 casas decimais aqui. A minha vírgula vai aqui. Tranquilo? 0,18, que foi a resposta que a gente encontrou ali, ok? Aí eu vou fazer 20.000 vezes 1,18, porque eu somei esse 1 com 1,18. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Do mesmo jeitinho que a gente fez ali. Essa multiplicação, então, vai me dar 23.600, tá? Portanto, o meu montante final é 23.600, ok? Então, percebam, é muito simples trabalhar com juros simples. Não muito simples trabalhar com juros simples, mas tudo bem. É muito fácil, tá, gente, trabalhar com juros simples. Eu só vou precisar utilizar as fórmulas. Essa é uma fórmula que vocês vão decorar, é uma coisa feia de se falar, né? Mas é bom ter ali no pé da cabeça, tá? Na ponta da língua ter essa fórmula aí gravada, tá? Recomendo que vocês tenham no caderno, tá? Colado em alguma parte importante que seja fácil de encontrar. Eu sempre mandava os alunos colarem na contracapa do caderno, porque fica um lugar fácil de encontrar. Às vezes, quando tá lá no meio do caderno, você não encontra, né, a fórmula. Então, a fórmula é legal você colar ele na contracapa do caderno. Pode escrever mesmo ali na contracapa, aquela parte branca, sabe? Tem o seu caderno, aí ele fecha assim. Aí, a hora que você abre, tem uma parte branca, assim, que não tem nada escrito. Aí, você pode escrever ali a fórmula do juro simples, para facilitar na hora que você for resolver o exercício, fica mais fácil de encontrar, ok? Então, tenham essa
fórmula aí na ponta da língua, é muito importante para vocês resolverem os exercícios, para não ter que ficar o tempo todo procurando. Ai, cadê a fórmula? Como é que é a fórmula? Fórmulas são coisas que vocês vão usar bastante, então todo exercício que envolva juros simples, vocês vão usar essa fórmula. Tomem cuidado, muito importante, na hora de tirar as informações do problema. Confiram a taxa. Ela está falando de taxa anual, taxa mensal? Como é que ele está me dando no problema? Se ele fala de taxa anual e ele pede para eu calcular um ano, eu vou colocar no tempo? Não. Prestem atenção. Se ele está falando de taxa mensal e ele pede para eu calcular sobre um ano, eu vou ter que trabalhar com 12 meses, certo? Então vocês têm que tomar cuidado com essas informações. Leiam o problema com muita calma, retirem as informações com muita calma também, certo? Para vocês poderem resolver os problemas da maneira mais simples e mais rápida e correta, né? Que é o mais importante, ok? Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre juros compostos, tá? A aula de hoje se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês façam os exercícios, tá? Muito importante fazer os exercícios. Consultem o material, revejam o vídeo caso tenham dúvida. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula de matemática.